Vamos ver uma técnica hoje de corte específica para aquele cabelo grosso, mais reto. Dá uma olhada nesse cabelo. O que tu faz quando chega esse tipo de cliente no salão? Que as pontas normalmente marcam bastante por ser um cabelo mais grosso e normalmente quando a mulher vai ficando com o cabelo muito branco, que é o caso dela aqui, aula separada sobre a cobertura e a cor desse cabelo, tá? Mas assim, o cabelo muito branco, ele vai ficando mais queratinizado. Não são todas as mulheres, mas as que têm um fio mais grosso, ele vai ficando ainda mais duro e difícil de modelar. E aí nós vamos ver uma técnica de esculpido que traga encaixe e facilite o dia a dia dela em casa, porque esse tipo de fio não é um fio fácil de tu fazer um corte e ele ter assim um encaixe bonito, uma leveza. Pode ver que tá bem marcado e aí fizeram algumas camadas aqui em cima, a ponta tá bem separada do resto. Nós vamos fazer uma boa transformação aqui, um look mais curto. Tu vai poder acompanhar o passo a passo aí. E agora vamos a essa etapa do corte. A nuca já foi cortada, ela foi trabalhada em vertical, 45 graus. Pode ver que o cabelo dela, como ele é mais grosso, ele já tem uma tendência a ficar um pouquinho mais durinho. Mas a essência para a gente poder manter um bom encaixe, muitas vezes vai ser o trabalho do point cut, porque daí a gente vira o cabelo para dentro e trabalha o ponteado da tesoura. Isso auxilia muito para o cabelo ter mais encaixe. Só que essa nuca aqui, ela vai ser desconectada, eu não quero deixar ela aparecendo. Teve uma outra aula que eu já te dei a dica dessa nuca. Agora eu vou mostrar essa técnica do Chanel. E que tipo de cuidado a gente precisa ter nesse cabelo para ele poder ter um encaixe bem interessante, porque é um fio mais grosso, a linha vertical nos ajuda muito, porque ela é uma linha que suaviza. Então eu seccionei de orelha a orelha e a parte posterior em 4 partes. Eu vou tapar essa nuca, então eu vou iniciar aqui com uma linha vertical, como guia, em 45 graus. Vou remover aqui, em ponta de tesoura. Aí eu vou olhar, tá muito comprido ainda. Posso remover um pouco mais. Às vezes esse corte fica bem melhor pra gente trabalhar ele sentado por causa da posição, pra gente não ficar tão torto e também pra enxergar. O 45 graus é legal a gente estar posicionado bem de lado. E eu vou trabalhar com uma guia. Agora tá ok. Vou trabalhar com uma guia móvel direcionada para trás, para a gente manter um cabelo bem quadrado. Chanel é importante, até para a gente ter um perímetro bem definido. Cuida o ângulo de 45. E um ponteado pequeno, ele é picotado, não é tão ponteado profundo, para a gente não manter irregularidade. Eu particularmente gosto de trabalhar, tu pode estar se perguntando aí, qual é a diferença entre trabalhar com a tesoura reta ou no point cut? A diferença é a textura. E também, como ela tem um cabelo muito grosso, ajuda a manter essa ponta com mais leveza. Vai chegando próximo a essa parte da orelha, a última mecha nós direcionamos bem atrás, nessa linha da orelha. Vai vendo a guia e depois faz o crochê. Cortei na vertical, conferência, no mesmo ângulo, em sentido horizontal. Tem que formar a linha reta aqui. Se tiver alguma sobra, a gente remove na ponta da tesoura. Por trazer nessa forma mais quadrada, essa guia móvel direcionada para trás, tu percebe que ele já vai alongando em direção à lateral. Esse é o segredo do Chanel, direcionar para trás. Mesmo procedimento. No outro lado, nós vamos seguir com linhas verticais, mantendo o ângulo de 45 graus. Sempre importante ter mais da guia e menos da mecha a ser cortada, para não corrermos o risco de perder a guia.
No point cut eu uso esse dedo para apoio, até para não se picar. E é legal cuidar a posição da mão sem torcer os dedos, para procurar manter a linha mais reta possível. Lembrando que a guia é móvel, direcionada para trás. Terminamos a parte posterior. A parte anterior nós vamos subdividir o topo da porção lateral para manter mais controle do esculpido. E vamos seguir nessa linha vertical, agora com guia fixa. Direciona lá atrás, na linha da orelha e vai removendo na pontinha da tesoura. Mantém o mesmo ângulo dos 45 graus. Outra vertical. Quando a gente trabalha com guia fixa, todas as mechas vão ficando na mão, a gente traz tudo. A última frontal dela, como já estava mais arredondada, ela praticamente não veio aqui atrás. Ela deu exatamente no corte. Já vai caindo com essa ponta alongada, porque a gente está direcionando atrás. No outro lado, a mesma coisa. Subdividir o topo. Vertical. E direciona na parte posterior, na linha da orelha também, 45 graus, e remove na pontinha da tesoura. Guia fixa. E a última mecha. Por que separar porções? Porque eu estou esculpindo. E o topo, como nós trabalhamos em 45 graus, a gente pode levar essas mechas agora do topo até os 45 graus, mas se eu já quero ter leveza, risca horizontal, direcionado atrás. Vamos pegar uma guia da parte posterior. E trabalhar em 90 graus. Tá importante não perder a guia tá ali. E aí a gente vai trabalhar bem no ponteado da tesoura. E cuida para estar bem posicionado atrás, para não virar para um lado ou para o outro, para manter a linha reta aqui encaixada. Essa guia vai ser fixa também, todas as mechas vão ser direcionadas à parte de trás. E aí seguimos removendo as porções e direcionando. Olha que a parte da franja não vai vir até a parte posterior, porque a franja já está mais curtinha. Mas a gente traz todo o topo lá nos 90 graus, atrás, para manter essa frontal alongada. E já faz o crochê também. Cortou na horizontal, confere na vertical. O topo também vai cair bem encaixado e já direcionado mais longo para frente. Vou secar o cabelo, depois a gente vai ver o resultado.
Acabei de finalizar o secado. Claro que depois que a gente seca tem toda uma textura que tu pode personalizar. A franja, ela já tem uma franja anterior porque ela tava com o cabelo bem arredondado na frontal. E eu vou colocar uma franja lateral, porque como ela usa o cabelo pro lado, é uma franja que se encaixa mais. Franja lateral a gente pode trabalhar em linha vertical e se posicionar no lado oposto ao caimento, ao lado que ela usa. Eu vou trabalhar em 135 graus, com a posição na horizontal dos dedos, bem no ponteado da tesoura. Vou pegando outra vertical, com guia fixa. Guia fixa, todo o cabelo fica parado na mão. Então, a gente vai unindo todas as subseções. Como eu estou esculpindo, é mecha por mecha, subseção por subseção. Aí confere, trabalha mais um deep cut, que é um ponteado profundo. Quando a gente corta a franja seca, normalmente ela vai ficar um pouquinho mais irregular, aí a gente seca para arrumar. Mas olha que lindo, o ângulo de 135, ela fica com bastante leveza e ela cai mais longa no outro lado. Super bom para encaixar com o cabelo com a frontal um pouco mais alongada. Eu vou só arrumar com o secador e aí vamos ver esse cabelinho pronto. Finalização desse trabalho de corte, botar uma cera em pó. Amo essa cera, ela é bem assertiva, assim, fica leve. A gente usa essa cera em pó para não pesar o cabelo. Tu consegue textura, ó, vai criando essa separação das camadas. Olha que linda essa nuca. Né? O que vale a pena tu trabalhar? Vale a pena trabalhar o ponteado profundo. Né? Eu fui separando camadas, pode trabalhar também no sentido horizontal e entrando com a tesoura mais profunda no cabelo. A gente vai criando esses gomos que ajudam a encaixar e o cabelo ficar mais montado para dentro. Até lembrando que o cabelo dela é bem grosso. Olha que perímetro lindo. O fato da gente direcionar para trás, ele tem esse caimento perfeito. Outro lado, né, como a cliente usa ele mais marcado para a lateral. Claro que ela tinha o corte anterior, né, já mais arredondado na frente, então a franja ajudou a conectar, porque às vezes dependendo do corte que a cliente chega, atrapalha um pouco a forma, mas o dela deu ali no limite. Uma técnica muito precisa, mas o resultado, assim, é perfeito. Para mim é uma das melhores técnicas para trabalhar o Chanel. Ângulo de 45 graus, traz um pouco mais de peso, não repica tanto, mantém a graduação, mas ao mesmo tempo o encaixe é perfeito. E essa franja lateral é ótima para o cabelo Chanel, perfeita. Fica um cabelo super fácil, como está bem esculpido, fica fácil para ela arrumar em casa, o cabelo tem encaixe.